Eu quero trazer uns dados para vocês aqui, que assim, eles me deixaram estarrecida. No país são registrados quase 4 casos de feminicídio por dia. Minas está entre os estados com maior índice de violência contra a mulher. Desde 2015 se percebe, segundo as estatísticas, um aumento. Até o ano passado, a conta de 2015 até o ano passado foi a seguinte, olha como foi crescendo. De 449 casos para 1.437 casos. E aí, para conversar sobre essa violência, sobre os relacionamentos abusivos, eu estou recebendo aqui hoje a delegada a doutora Lia Valek e a psicóloga Tatiane Medeiros para participar dessa conversa, que não é nada fácil, mas que se faz necessária. Por isso, participe conosco, o 99897.000 é o nosso WhatsApp, você participa, manda o seu comentário, manda o seu depoimento, faça uma pergunta para as nossas convidadas. A vocês duas, obrigada por atenderem ao convite para a gente poder falar sobre essa realidade e essa situação, viu? Muito obrigada, tá? Lia, nós, semana passada tivemos alguns casos, tivemos o júri, que o ex-companheiro da Wellen foi condenado, e sexta-feira nós tivemos aí, infelizmente, no fim da tarde, mais um registro de violência contra a mulher em plena luz do dia. E esses casos de 2015 até agora crescendo, a que se atribui? É o maior número de denúncias ou é a violência que cresceu? É sempre uma incógnita esse assunto, né, Mônica? Porque a gente sabe que as mulheres cada vez mais estão conscientes, dos direitos e dos mecanismos de proteção, Felizmente, nós temos uma lei, que é a Lei de Violência Doméstica, que trouxe vários mecanismos para tentar evitar a violência, para proteger essas mulheres. Mas isso, sem dúvida nenhuma, impacta em números maiores, porque para você ter uma ideia, nós temos também um crescente, Mônica, de requerimentos de medida protetiva na delegacia. Hoje a gente faz uma média de 80 requerimentos mês. O que há 2, 3 anos atrás era um número menor. Então isso é um sinal de que elas estão mais conscientes, de que tem que procurar, tem que denunciar, mas o que a gente esperava com mecanismos, de proteção, de consciência, é que esses números caíssem, de feminicídios. Então, assim, a gente sabe que a violência é latente, crescente, e a gente precisa, enquanto sociedade, enquanto Estado, pensar o que está acontecendo, que a gente está, aonde a gente ainda não acertou, para que isso realmente esteja dessa forma, com que a gente fique se assustando cada dia mais com esses números, porque cada um desses casos nos impactam, assim, e me impacta. Nossa. Como delegada, porque muitos deles, Mônica, a gente vê que passou pela delegacia, a polícia fez o que deveria ser feito. Então, onde que a gente precisa repensar isso, assim, acho que acho que muito importante a presença da psicóloga Tatiane, aqui, para a gente poder falar sobre isso, porque hoje o ser humano, ele parece que conhece uma única forma de resolver conflitos, que é através da violência. E a gente precisa repensar, a gente precisa reaprender a solucionar conflitos, que não seja por esse método. Interessante isso que a doutora Lia traz, Tatiane, porque o que ela falou, parece que é a única forma, É a violência, é a ameaça, enfim, parece que esse é o caminho que as pessoas enxergam. E aí, essas pessoas vivendo ali um relacionamento abusivo, de controle, de poder, de culpa, de vergonha, porque vai envolvendo tudo isso, Tatiane? Sim. É bem legal na hora que a doutora Lia coloca que isso de o quanto a forma de resolver conflito tem se buscado ali pela agressividade, pela violência, e a gente precisa pensar que dentro de um relacionamento chega-se à violência, à agressividade, depois de ter passado por várias outras formas, porque a agressividade está aqui no que a gente chama de jogo de terceiro grau. Então, antes do jogo de terceiro grau, teve o primeiro e teve o segundo, Então, eu entendo a questão da consciência, dos direitos, acho extremamente importante, mas é importante também a gente começar a conscientizar, de prestar atenção no relacionamento no dia a dia, para quando chegou aqui no segundo grau, eu colocar um basta. Porque se eu deixo chegar ao terceiro grau, que é onde que chega na delegacia, onde chega no hospital, já se passou muitos conflitos que se repetiram e aí chegou na agressividade.
né? A agressividade ela é uma forma, um oposto da passividade. Então, as pessoas que se resolvem de uma forma agressiva e tem do lado de cá as pessoas que se resolvem de uma forma passiva. E a gente precisa encontrar um meio termo, a assertividade, né? E a grande questão é, os passivos e os agressivos, eles complementam, né? Um comportamento complementa o outro. E aí a gente acaba buscando relacionamentos que complementam esses jogos que nós aprendemos lá na nossa infância para satisfazer alguma necessidade nossa. Porque na maioria das vezes é o de sentir-se amado, de amar, de receber carinhos, carícias. Explica para o pessoal o que são esses jogos psicológicos, ou seja, cria-se uma dependência emocional, sentimental, quer dizer, olha, se você não fizer isso, você não... Mais ou menos na barganha, esses jogos psicológicos, Tatiane? É isso, é bem talvez a palavra barganha, porque os jogos é uma forma indireta de eu conseguir o que eu quero, né? Então, de uma forma muito indireta, muito por baixo dos panos, eu vou buscar satisfazer uma necessidade minha, uma necessidade nossa enquanto ser humano. E todos nós jogamos, faz parte de nós, né? A questão é, a partir do momento que esses jogos começam a evoluir e eu chego a agredir fisicamente o outro, né? A ponto de te obrigar a me amar, a ponto de te obrigar agressivamente a estar comigo, a te controlar, a manter um relacionamento, isso chegou no grau máximo de falta de saúde mental, né? E aí você falou, né, Lia, a gente precisa encontrar para poder ajudar essas mulheres. Até depois quero que você fale isso, porque às vezes a mulher fica com tanto medo que empaca na busca pela ajuda, né? É a questão da morosidade, de falta de estrutura, sabe? Para a gente poder proteger mais essas mulheres. Mônica, eu tenho repensado, né? A gente repensa tudo isso todos os dias, assim, trabalhando diretamente, né? Estando ali no front dessa problemática tão grave. O que eu tenho percebido? Nos últimos casos, principalmente de tentativa de feminicídio, mas assim, no meu dia a dia como um todo, é que às vezes a mulher procura o instrumento de proteção, procura a delegacia, é concedida a medida protetiva, mas ela não consegue se manter firme nessa decisão de pôr fim a esse relacionamento. E é onde ela se coloca mais em risco, né, Mônica? Porque a violência já esteve tão crescente a ponto dela procurar a delegacia. Ele já toma ciência de que ela teve essa coragem, mas aí ela volta atrás e aí isso coloca ela numa posição ainda mais vulnerável dentro dessa situação, né? Então, a gente precisa, enquanto, né, quem tem aí uma amiga nessa situação, quem tem uma familiar, de fortalecer essa mulher também no pós-denúncia, Mônica. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente hoje em dia, a gente divulga muitos instrumentos, muitos canais de denúncia. Vamos denunciar, vamos... E o depois? E eu penso que hoje o gargalo está sendo no depois, Mônica, porque... E esses números estão nos mostrando isso, né? Porque a mulher já tinha medida, a mulher já tinha procurado a polícia, ela já tinha tomado alguma providência. Claro que em alguns casos, infelizmente, o instrumento falha, né? Porque não houve a reconciliação. Mas em muitos há essa reconciliação e aí é onde ela está se colocando ainda mais nessa posição de risco. Quer dizer, né? ela volta. Porque esse homem, Mônica, ele vai vir atrás, claro, né? Ele vai pedir perdão, ele vai prometer que ele não vai fazer mais aquilo. E as mulheres, nós mulheres, temos uma crença de que realmente vai ter uma mudança. Então a gente precisa entender que não vai mudar. Não vai mudar, não vai melhorar, não foi uma fase, não vai passar, só vai piorar. E infelizmente, muitas vezes, isso vai finalizar com uma tragédia, né? É muito interessante isso que ela falou, né, dessa questão da mulher. Por que ela volta? Medo, julgamento, vergonha? Não, o medo, o julgamento e a vergonha, a gente pode falar que é um disfarce que está por trás de algo muito mais profundo, da tal dependência emocional. Então, por que ela volta? Porque ela não sabe uma outra forma de se relacionar. Porque ela depende tanto daquele tipo de relacionamento para obter o amor, que ela acha que é a única forma da qual ela vai conseguir ser amada, que ela vai conseguir ter um companheiro, que ela não vai conseguir viver na sociedade, que não vai conseguir se manter financeiramente, que não vai conseguir manter os filhos.
E aí, assim, ela volta porque ela tem uma dependência emocional ou qualquer outro tipo de dependência. Certo. Mas aí acho que a gente precisa dar um passo atrás, que a doutora Lia falou assim, nós precisamos ajudá-las a se fortalecer pós-denúncia. Eu acho que aqui talvez esteja o ponto principal.